Olá, pessoas lindas! Vamos para mais um bloco de assuntos. Hoje de direito penal, vamos tratar sobre princípios. Então vamos lá. Primeiro princípio, princípio da insignificância, também chamado como princípio da bagatela. Como é que eu vou entender esse princípio? Olha, tem logo um mnemônico que eu uso para gravar esses 4 requisitos. Aí eu lembro de Mari, que é uma amiga minha, M-A-R-I, Mari. Quando eu lembro o princípio da insignificância, Mari, entenderam? M de mínima ofensividade da conduta. Então, a ofensa é muito baixa. Tipo, a lesividade em relação ao bem jurídico. Ausência de periculosidade. Não tem violência, não tem grave ameaça. É uma coisa mais tranquila, mais de boa. Reprovabilidade baixa. Moralmente social aceitável. O que é isso? Tipo, o cara que roubou uma galinha para comer. Entendeu? A reprovabilidade, roubou não, furtou, né? A reprovabilidade disso é muito baixa. Ele não fez com emprego de violência, de grave ameaça, entendeu? Tá bom. Inexpressividade da conduta. Dano insignificante. Por exemplo, eu dei o exemplo do cara que furtou a galinha para comer. Vamos dizer que ele furtou a galinha de uma fazenda de galinhas. Velho, o que é mais uma galinha para esse cara? Não é nada, entendeu? Não é nada. Mas enfim, vamos lá. Tem outras observações que a gente deve se atentar também, para poder se encaixar nesse princípio da insignificância. Quais são? É o valor sentimental do bem. Por exemplo, não sei se vocês lembram, eu esqueci agora o nome da galinha da mulher, mas que diziam assim, cadê não sei quem? Aí ela dizia, cacá, cacá, cacá. Não sei se vocês lembram, gente. Gente, eu esqueci o nome da galinha da mulher. Mas eu sei que essa mulher tinha uma galinha e ela criava essa galinha como se fosse, tipo, uma filha, um animal de estimação, tipo assim. O furto dessa galinha dá para se equiparar no princípio da insignificância da bagatela? Não dá para se equiparar a esse princípio por causa disso, porque ela tem um valor sentimental muito grande. Vamos dizer que vamos deixar a galinha de lado. Vamos lá, furtou um anel xing-ling, mas esse anel era um anel que estava nas gerações da família, não sei quanto tempo, e tem um valor sentimental muito grande. Então, dá para se encaixar no princípio da insignificância ou da bagatela? Não dá. Entenderam? Vamos lá. Letra B. Condições econômicas da vítima. Não preciso nem explicar, né? O próprio nome já é autoexplicativo. Condições pessoais do agente. Vamos supor, ele furtou para comer. Mas aí, tipo, velho, ele faz isso sempre. Aí ele furta galinha, ele furta gado, ele furta um monte de coisa, porque ele fica fazendo churrasco, entendeu? Gente, tá certa a atitude dele? Não tá certo. Mas vamos lá. As circunstâncias do delito e as consequências do delito. Lembra que eu tava falando que, tipo, ele não pode utilizar violência, por exemplo, grave ameaça, porque não vai se encaixar. Então, quais foram as consequências dessa atitude dele? E quais foram as circunstâncias? Entendeu? Eu coloquei aqui a súmula 599 do STJ. Eu não anotei aqui, mas é crimes contra a administração pública. Não é admitido alegar esse princípio da insignificância ou da bagatela se tiver algum crime contra a administração pública. Então, não vou colocar aqui, mas vocês já estão ligados, né? Crimes contra a administração pública não é aplicado o princípio da insignificância ou o princípio da bagatela. Vamos lá. Adequação social. A adequação social, ele não revoga crimes. Exemplo, o jogo do bicho. O jogo do bicho é errado? É errado. Mas se a pessoa quiser jogar o jogo do bicho, ela joga. É uma atitude adequada socialmente. Porque, tipo, as pessoas aceitam fazer isso de boa. Mas vamos lá. Princípio da ofensividade. O que é que esse princípio trata? Trata sobre a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Ou seja, o direito penal ele vai intervir quando ocorrer o quê? Lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Lesão, vamos pensar, crime de dano. Entendeu? Quebrou a vidraçaria da minha casa, alguém quebrou. Entendeu? Crime de dano. Então tem a lesão ao bem jurídico tutelado,
que é a minha casa. Agora, perigo de lesão. O que seria esse negócio? Perigo de lesão. Nem ocorreu a lesão porque vai ser protegido. Minha gente, vamos pensar no crime de ameaça. Se você não fizer isso, eu vou fazer não sei o que lá com você. Teve a lesão? Não teve. Mas teve a ameaça de lesão. Então, meu bem jurídico está ameaçado a ser lesionado. Então, tanto a lesão quanto o perigo de lesão são tutelados pelo direito penal. Então, para ser aplicado o direito penal, tem que ser a ofensividade. Outro princípio, que é a responsabilidade pessoal. A pena não passará da pessoa do apenado. Ou seja, se X cometeu um crime, os filhos dele não podem pagar por esse crime por ele. Nem os tios, os pais, os avós, ninguém. Então, a pena não passa da pessoa do apenado. Individualização da pena. Ele é só para evitar a padronização das penas. Por exemplo, todas as pessoas que cometeram crime de roubo vai ter 3 anos de prisão. Só estou dando só um exemplo. Não pode, gente. Tem que observar as características do agente, se teve agravante, se teve casos de aumento, de diminuição de pena, entendeu? Para evitar isso, tem o princípio da individualização da pena, para evitar penas genéricas. Proporcionalidade. A pena tem que ser proporcional à gravidade do delito. E ele busca também evitar excessos de punição. Culpabilidade. Potencial consciência da ilicitude. Todo mundo sabe que matar alguém é um crime. Então, culpabilidade, exigibilidade de conduta diversa e inimputabilidade. O que quer dizer essa exigibilidade de conduta diversa? Eu poderia evitar aquele crime se eu fizesse outra coisa, mas mesmo assim eu cometi o crime, porque eu queria cometer, entendeu? Exigibilidade de conduta diversa. Era exigível outra conduta, eu poderia fazer outra coisa naquela situação para evitar cometer um crime, mas eu escolhi cometer um crime, entendeu? E imputabilidade é quando eu posso ser responsável por cometer um crime. Por exemplo, uma pessoa de 16 anos, ele comete crime? Não comete crime, entendeu? Então eu tenho que ter a imputabilidade, tem que ser uma pessoa maior de 18 anos. Já pensou punir uma criança, entendeu? A pessoa tem que ser responsável pelos seus atos. Tem que ser maior de idade e tem outros requisitozinhos que eu vou falar mais pra frente sobre imputabilidade. Eu separei assim, só para falar sobre princípios. E umas coisinhas que forem a mais que eu quero falar, eu deixei para o final da aula. Vamos lá. Princípio da presunção da inocência, ou estado de inocência. Presume-se que o réu ele é inocente até que se prove o contrário, depois de sentença penal transitada em julgada. O que é isso? É quando tem ação, né? Ação penal. Aí teve uma sentença, aí teve recurso. Chega um momento que não pode mais ter recurso dessa sentença. Pronto. Sentença condenatória, penal, transitada e julgada, quer dizer isso, que acabou. Você não pode mais fazer nenhum recurso. É aquilo ali, ponto. Então, é isso. Quando aquela sentença mesmo diz que você é culpado, acabou. Não tem mais choro nem vela. Vamos lá. Dignidade da pessoa humana. Tem como finalidade proteger os direitos fundamentais. Por exemplo, quando uma pessoa é presa, quais são os direitos que é tirado dela? O direito de ir e vir. Então, é garantido a alimentação, como diz na Constituição Federal? É garantido. Então, todos os outros direitos são garantidos, mas o direito de ir e vir está cerceado. Entendeu? E, tipo, tem esse outro princípio aqui, que é muito parecido com dignidade da pessoa humana. Veja, humanidade, princípio da humanidade. Não pode ter prisão perpétua, pena de morte, pena cruel, desumana ou degradante. No caso de pena de morte, eu deixei de outra cor. Por quê? No caso de guerra declarada, pode ter sim pena de morte. Então, se disserem assim, no Brasil não tem pena de morte. Tem sim. Quando é que vai ter? Quando tiver guerra declarada. Tomara que não tenha, né? Essa guerra declarada, né? Vamos preservar a paz. Mas vamos lá. Vedação do bis in idem. O que quer dizer isso? Vedação, e ela é processual, material e execucional. O que quer dizer? Ninguém pode ser condenado pelo mesmo fato 2 vezes. Então, nem processual, nem material, nem execucional. Eu não posso executar 2 vezes, entendeu? Nada disso. Então, só vou ser condenada
A pessoa só vai ser condenada só uma vez por aquele fato, e é isso. Vamos lá. Legalidade. Os crimes deverão estar previstos em lei. Bem simples. Anterioridade. Anterioridade quer dizer o seguinte: para que aquele fato seja considerado como crime, a lei tem que definir aquilo como um crime. Então, por exemplo, surgiu um novo crime hoje. As pessoas que cometeram esse crime ontem, não era crime ontem. Então, ela não pode ser aplicado esse crime de hoje para as pessoas que cometeram antes de estar em vigência. Não sei se deu para entender. Veja. Aqui, vou botar aqui. O crime. Que dia é hoje? 5 de maio. Dia 5/5. Aqui não era crime. A pessoa foi e cometeu. É crime X. Aí essa pessoa cometeu a conduta X aqui. Então ela não pode ser atingida por essa lei aqui. Por esse novo crime. Por quê? Porque ela fez isso dia 4/5. E 4/5 isso não era considerado crime. Então só pode ser aplicado como crime a partir da sua vigência, daqui para frente, não retroage, não volta, entendeu? É tipo isso, o princípio da anterioridade, ele quer dizer isso. Só pode ser punido por algo que no momento do fato já havia a lei em vigor, considerando como crime. Vamos lá. Princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Retroagir apenas para beneficiar. Vamos lá, vamos desenhar de novo. Aqui. E vou botar um xizinho aqui. Vamos lá. Vamos supor que X cometeu um crime. Aqui foi dia 5. Aqui foi dia 2. E aqui... Não, aqui eu vou botar dia 3. E aqui foi dia 5. Nova lei. E aqui foi quando saiu a sentença. Pronto, ele cometeu o crime, entraram com um processo contra ele. Dia 2, aí tu fez o processo tudo bonitinho. Dia 3 já saiu a sentença, já teve audiência, já teve tudo. Contraditório, ampla defesa, tudo. Saiu a sentença. Depois, dia 5, surgiu uma nova lei. E essa lei traz para esse crime aqui uma pena menor. Ela beneficia o réu. Se ela beneficia o réu, já teve a sentença, vai ser aplicado essa nova lei? Vai. Então essa lei ela pode sim retroagir para beneficiar. Se essa nova lei fosse piorar, por exemplo, esse crime que ele cometeu começa com pena de 2 anos. Aqui bota a nova lei, botar um menuzinho, ela piora. Começa a pena com 10 anos. O mínimo de pena é 10 anos. Vai ser aplicada para essa pessoa? Não, não vai ser aplicada. Só será aplicada se beneficiar. Ah, mas está durante o processo. Aplica. Ah, mas foi depois. Aplica também. Entenderam, né? Vamos lá. Intervenção mínima. Quer dizer o quê? O direito, esse princípio da intervenção mínima, ele se divide em subsidiariedade e fragmentariedade. Quer dizer que fragmento é que o direito é tipo um pedacinho assim à parte de todos os ramos do direito. E subsidiário porque primeiro vai ser aplicado o direito civil, o direito constitucional, vai ser aplicado todos os ramos do direito. E se nenhum dos outros ramos do direito não poder resolver, aí sim que vai ser aplicado o direito penal. E temos o princípio da taxatividade. O que quer dizer esse princípio? Ele fala que a lei deve ser clara e específica quanto à tipificação do crime. Então, os crimes, esse princípio ele trata da vedação de crimes genéricos. Não pode ser uma conduta muito ampla, ou tem que ser bem específico. Matar alguém. Gente, ninguém tem dúvida sobre matar alguém. É a conduta, matar. Pronto. Não resta dúvidas. Entendeu? É tipo isso. Aqui a gente acaba sobre princípios. Então, princípios a gente encerra por aqui. Mas, durante o que eu estava falando sobre princípios, a gente falou sobre algumas coisas que podem ser que abriu assim uma lacuna na cabeça de vocês, tipo, o que é isso? Então, eu deixei pra gente falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Aqui, fato típico. O que seria um fato típico? Quer dizer que
todo fato típico, ele tem conduta, ele tem resultado, ele tem nexo causal e ele tem tipicidade. Então, primeiro a pessoa faz alguma coisa, tem o resultado quanto aquilo, tem o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, eles têm que estar interligados, e a tipicidade. No Código Penal está dizendo que essa conduta com aquele resultado é um crime. Tipo, matar alguém. Matar alguém a gente sabe qual é a conduta. Pode ser tipo um tiro, faca, existem vários tipos de conduta. O resultado é a morte, o nexo causal, o que ele utilizou para poder matar, e a tipicidade. Está previsto no Código Penal, 121, matar alguém. Entenderam? Vamos lá. Excludentes. A gente estava falando sobre alguns tipos de excludentes e assim, na minha cabeça, eu só funciono aprender excludentes se fizer as 3 excludentes juntas. Tipo, aprender o que é excludente de tipicidade, excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade. Então, eu coloquei as 3 juntas porque eu só aprendo desse jeito. Olha, excludentes de tipicidade. Afasta a caracterização do fato como um crime. Então, é como se aquela atitude daquela pessoa não é crime, não fosse crime. Vamos lá. Coação física absoluta. Alguém tá me coagindo fisicamente, tá com uma arma na minha cabeça, faça isso, senão eu vou lhe matar. Tipo, é desse jeito. Princípio da insignificância. Como eu falei, expliquei mais pra frente, mais em cima pra vocês, então não vou nem explicar agora. Princípio da adequação social, que eu falei antes pra vocês também. E a ausência de tipicidade conglomerante. Então, trata-se de uma conduta aceita pelo Estado e que, em tese, entre aspas, seria considerado um crime. Por exemplo, vamos pensar num oficial de justiça. Foi cumprir o mandado de busca e apreensão. Daí, nesse mandado, ele usa da força, por exemplo, a força coercitiva. Já pensou se todas as vezes que ele precisasse usar força para poder cumprir esse mandado, entrassem com um processo contra ele, porque, tipo, é um crime, tipo, aí ele não ia poder mais fazer busca e apreensão, entendeu? Aí ia perder a força do Estado de cumprir os mandados. Já as excludentes de ilicitudes, elas são discriminantes putativas. O que é algo ilícito, que é algo proibido, mas ele exclui essa proibição. É, tipo, o que você está fazendo não é um crime. Estado de necessidade. Vamos supor que um grupo de amigos, eles foram para uma caverna. E essa caverna acabou desmoronando e aí não tem mais como sair. E ou você mata, ou a pessoa mata para comer, mata o outro para comer, ou morre. Morre todo mundo de fome. E nesse estado de necessidade, ele acabou matando os colegas para poder comer e sobreviver. E saiu de lá com vida. Então, o que ele fez é um crime? É um crime, mas nesse caso, exclui a ilicitude. É como se o que ele fez fosse plenamente perdoado, não é crime. Já que ele estava em um estado de necessidade, que em outra situação ele não faria isso. Legítima defesa. Legítima defesa é quando a pessoa utiliza-se de meios para se defender da outra pessoa. Por exemplo, tem uma pessoa com uma frigideira querendo lhe bater. Lembra do filme? Qual é o nome do filme? Que é a mulher Rapunzel. Pronto, Rapunzel. O novo Rapunzel, né? Aí vem o príncipe, né? O príncipe invade lá a casa de Rapunzel, a torre de Rapunzel, e ela pega uma frigideira e bate na cabeça dele. Qual meio ele poderia utilizar para se defender dela e estar dentro dessa legítima defesa? Outra frigideira ou outro objeto que se equipare a isso. Por exemplo, se ela utilizou a frigideira e o outro pegou uma arma e atirou, é totalmente desproporcional. Isso não pode ser alegado como legítima defesa, não. Por quê? Não pode extrapolar. Qualquer coisa que você extrapole, um revólver e uma frigideira. Bem desproporcional. Então, essa desproporção, a pessoa responde. E eu coloquei putativa que existe um tipo de legítima defesa putativa. A pessoa acredita estar sofrendo uma agressão ou está sujeita a sofrer uma agressão quando na verdade aquilo ali não existe. Por exemplo, olha, aqui é a casa 1, aqui é a casa 2. E aqui é a rua. E tem uma rua aqui também, ó. Aí esse vizinho tava na janela e viu que o outro tava saindo. Aí disse assim, vizinho,
tem um cachorro indo aí, olha o cachorro, olha o cachorro. Aí ele pegou, esse daqui ele é policial, ele pegou e atirou no cachorro, porque ele tava dizendo, ó pitbull, ó pitbull. Quando na verdade não era um cachorro, era uma pessoa. E ele matou essa pessoa. Por quê? Porque o vizinho tava dizendo que era um cachorro, ele ficou com medo, quando virou já atirou. Então, nesse caso, ele vai responder. Porque ele não estava sofrendo uma legítima, não era uma legítima defesa, entendeu? Culpa do vizinho, né? Mas é isso, minha gente. Vamos lá. Estrito cumprimento do dever legal. Quando a pessoa, por exemplo, o oficial de justiça, o policial, está prendendo alguém ou fazendo alguma coisa assim, tipo, cerceando o direito de ir e vir, em qualquer outra situação, qualquer pessoa que prendesse outro e botasse dentro do carro, era sequestro, né? Mas o policial pode fazer isso, não é sequestro não. Mas vamos lá. Por exemplo, se ele estiver cumprindo alguma coisa no exercício legal, no estrito cumprimento do dever legal dele. E tem o exercício regular do direito. O exercício regular do direito, vamos supor, um médico, entendeu? Vamos pensar no médico. Ele pode, vamos dizer, cortar a barriga de alguém, entenderam? Não existe crime, não é lesão leve, lesão grave, nada disso. Está em exercício regular do direito, é a profissão dele. Vamos lá, excludentes de culpabilidade. Exclui a responsabilidade penal. E o que é? Quais os casos? A gente falou sobre a inimputabilidade, que eu disse que ia falar. Gente, tem que a inimputabilidade em relação à culpabilidade. E eu disse que eu ia falar mais pra frente. A imputabilidade, na verdade, lá era a imputabilidade. E aqui eu tô falando sobre a inimputabilidade. A inimputabilidade é a pessoa não vai ser responsável, excluir a culpa, não vai ser responsável penalmente se tiver doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E por causa dessa doença mental ou desse desenvolvimento mental retardado ou incompleto, não possui capacidade de entender o caráter ilícito ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Menoridade, eu falei para vocês também que só comete crime de 18 anos para cima. Menores de 18 anos, jovens, adolescentes e crianças não cometem crime. Mas vamos lá. Coação moral irresistível. Eu falei da física, que a física é quando trabalha com o seu físico. Agora, coação moral irresistível. Vamos supor que os sequestradores levaram o filho do gerente do Banco do Banese. Só estou dando um exemplo, minha gente. Aí eles disseram assim, olha, eu sei que você tem um cofre, eu estou aqui com seu filho, ou você vai lá abrir às 10 horas, eu estou indo lá 10 horas, ou você vai lá abrir, ou então eu vou matar seu filho. Não tem ninguém com uma arma na cabeça dele, mas ele está com uma coação moral irresistível. Então, o ato dele ir lá no banco e abrir para que os bandidos levem o dinheiro, não vai ser punido, ele não vai ser responsável por isso. Porque ele estava sob coação moral irresistível. Era a vida do filho dele que estava em jogo. Vamos lá. Obediência hierárquica. Então, tem que ser uma ordem não manifestadamente ilegal. Mas que ele fez aquilo a mando do seu superior hierárquico. Então, ele vai responder não. Quem vai responder? O superior hierárquico que mandou ele fazer. Vamos lá. Erros de proibição. Erro de proibição também é um excludente de culpabilidade. É o erro pelas circunstâncias. Eu vou falar agora mais para frente sobre os erros, porque existem várias modalidades de erros. Então, se eu falar para vocês erro de proibição e não falar para os outros tipos, é como se eu não tivesse ensinado direito. Mas vamos lá. Porque aqui eu quero que vocês aprendam tudo. Não adianta aprender nada isolado. É tipo português. Vamos lá. Então, vamos falar sobre os erros. Os erros, eles se dividem em 3. Erro de proibição direto, indireto e mandamental. Mas vamos lá. Erro de proibição é o erro sobre a ilicitude do fato. Então, tem 2 casos. Nessas 3 hipóteses, pode acontecer 2 coisas. No erro de proibição direta, pode ser inevitável, pode ser evitável.
O erro de proibição indireta pode ser evitável ou inevitável. E no erro mandamental, ele pode ser inevitável ou evitável. Vamos lá. Inevitável, ele isenta de pena. Então, tipo, inevitável é quando não tinha outra forma de eu fazer aquilo. Qualquer outra pessoa faria a mesma coisa que eu fiz. Eu não tinha como qualquer outra pessoa fazer qualquer outra coisa diferente. Então, ele isenta totalmente a pena. Mas se ele fosse evitável, eu fiz aquilo, foi um erro meu. Porém, se eu fosse mais atento ou algo assim do tipo, eu ia saber que aquilo ali estava errado. Era evitável, poderia resolver de outra forma. Então, ele pode diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Mas vamos lá. Erro de proibição direto. Ele desconhece o caráter ilícito do fato praticado. Ou ele pode conhecer, mas interpreta de forma equivocada. Por exemplo, nos Estados Unidos é legalizado as drogas, né? Aí vamos lá, uma pessoa tá lá consumindo, vendendo e tá tudo bem, tá tudo de boa. Aí chega aqui no Brasil, o que é que ele vai fazer? Vai consumir também, vai vender, tá tudo bem. Só que tipo, a gente sabe que isso aqui no Brasil o tráfico é proibido. Então, ele desconhece o caráter ilícito, porque lá ele fazia, então ele achava que aqui também podia. Ou ele conhece e interpreta de uma forma equivocada. Já o erro de proibição direto, ele conhece o caráter ilícito do fato, mas no caso em concreto, acredita erroneamente estar em uma causa de exclusão de ilicitude. Ou ele se equivoca quanto aos limites de uma causa de exclusão de ilicitude. Por exemplo, erro de proibição indireto. Quando uma pessoa foi traída por outra. E aí ele foi, descobriu quem foi, o alecrim dourado, e deu uma pisa no alecrim dourado. Porque ele achava que é normal isso, porque foi para lavar a honra deles. Daí ele achava que, tipo, não ia ser punido, porque ele só fez isso porque ela traiu, entendeu? Ele fez errado, mas vai ser punido do mesmo jeito. Erro de proibição mandamental. Acredita erroneamente estar autorizado a livrar-se do dever de agir para evitar o resultado. Crimes omissivos impróprios. Então, o que é que fala sobre isso? Por exemplo, vamos supor que um salva-vidas, ele não está trabalhando, ele está de folga. Daí ele está lá na praia, curtindo, vamos para a praia, pra correr pela lima, só de boa. Daí ele vê uma pessoa se afogando. Aí ele diz, tá, hoje eu tô de folga, minha gente. Eu já tô. Hoje não é minha vez, não. Ele vai responder por isso. Ele devia fazer uma coisa e não fez. Vamos lá. Eu falei sobre o erro de proibição. Agora o erro de tipo. É o erro quanto ao elemento do crime, ou seja, compreensão equivocada da situação em que se encontra. Esse erro de tipo, ele se divide em erro de tipo essencial, erro de tipo acidental. E o acidental se divide em mais dois. Mas vamos lá. Erro de tipo essencial é compreensão equivocada sobre um elemento essencial para caracterizar o crime. Se ele for evitável, exclui o dolo. Se ele for inevitável, também exclui o dolo. Ou seja, erro de tipo essencial, todas as hipóteses excluem o dolo. Mas se ele for inevitável, ele também vai excluir a culpa. Vamos lá. Erro de tipo acidental. Sim, deixa eu dar um exemplo, né, de erro de tipo essencial. É quando, por exemplo, o funcionário de uma loja de celular estava lá trabalhando, chegou uma cliente e disse, olha, meu celular aqui está com defeito, conserta aqui, por favor. Ele foi e consertou. Mas na hora de devolver o celular, ele deu um celular novinho para ela. Não deu o celular dela, ele se atrapalhou. Ele se equivocou. Ele achava que estava fazendo uma coisa certa, mas ele se equivocou. Já no erro de tipo acidental, ele tem uma intenção criminosa. O erro sobre um elemento irrelevante para caracterizar o crime. Por exemplo, uma pessoa pegou R$100 falso
E aí queria passar pra frente, né? E foi comprou um negócio lá numa loja. Aí depois, tá certo, o chefe já deu dinheiro pra ela. E no meio desse dinheiro tinha essa nota de R$ 100. O dinheiro que ele deu pra ela foi um erro de tipo acidental. A pessoa que fez essa nota tinha intenção criminosa, Mas o que ele fez, ele fez uma coisa, mas ele não sabia que aquilo ali era realmente um crime, que tipo, aquilo ali era uma moeda falsa. Mas vamos lá, o erro de tipo acidental, ele se divide em erro sobre a pessoa ou erro sobre a coisa. Que é como? Ele praticar um delito achando que está cometendo contra aquela pessoa, mas na verdade é outra. Por exemplo, a mãe, quando está em estado puerperal e acaba matando o próprio filho. Só que na verdade ele descobre que o que ela matou não foi o filho, foi outra pessoa, foi outro bebê. Ela vai responder como se tivesse matado o próprio filho. Mas é um erro sobre a pessoa. Como seria o erro sobre a coisa? Por exemplo, um cara que furtou. Ah, eu tenho um exemplo recentíssimo. Passou na televisão, gente. Que uma atriz muito famosa estava andando no Rio de Janeiro. E aí foi São Paulo. Ela teve um anel dela, muito, muito, muito grande o anel dela. Aí foi furtado. Daí ela disse que. Eu lembro que ela disse que o anel dela foi roubo, na verdade. Porque, se eu não estou enganada, eles arrancaram o anel dela e ainda machucou. Ainda deixou aqui machucado. Pra mim que deixou machucado, foi. Só que aí, vamos lá, né? O babado. Aquele anel não valia nada, gente. Ela disse que era do Xing Ling, que era super barato, mas que era assim, tipo, uma joia que ela gostava de usar, entendeu? Mas que não tinha valor. Ou seja, ele tava roubando, achando que aquela coisa era uma coisa de muito, muito, muito valor. E na verdade não era, né? Ele for vender e vai descobrir que é R$ 3. Mas enfim, é isso. E temos também o erro na execução. Como é esse erro na execução? É quando a pessoa quer fazer, planeja o crime e na hora de executar não sai como ele planejou. Entendeu? Culpa se divide-se em consciente e culpa inconsciente. A consciente, ela tem consciência do resultado, ela prevê o resultado. Mas ela acredita que, assim, tipo, tem habilidades muito boas para evitar aquilo ali e que o resultado não vai acontecer. Culpa inconsciente, ele não prevê o resultado, embora este fosse previsível para qualquer outra pessoa em igual situação. É quando se trata da falta de atenção. Então é isso, culpa inconsciente é mais uma falta de atenção. E no outro é porque ele acredita não, que o resultado não vai acontecer não. Ele sabe do resultado, mas acredita que ele não vai acontecer. Para entender sobre culpa, precisamos entender também sobre negligência, imprudência e imperícia. É só gravar esses nomezinhos que eu coloquei em vermelho, porque vocês lembrando desse nomezinho, não tem como vocês errar. Negligência, uma omissão. Então, quando eu tiver alguma coisa na questão dizendo o indivíduo deixou de fazer, pronto, negligência. Imprudência é uma ação. Quando o fulano fez uma coisa sem o devido cuidado, sem a cautela. E imperícia é a falta de habilidade técnica. Então, a pessoa não tem habilidade técnica e precisava de um técnico por aquilo ali. Por exemplo, negligência. Deveria fazer uma coisa e não fez. Imprudência. Fez alguma coisa, mas não teve o devido cuidado. Tinha capacidade para entender aquilo ali, mas não teve o devido cuidado. Por exemplo, o médico que não leu direito que o relatório médico, onde dizia que o paciente tinha alergia a alguma coisa e aí ele acaba tendo graves sequelas porque botou um remédio que ele não podia tomar. Tipo isso. Foi uma falta de atenção. Ele tinha capacidade técnica para aquilo, porém, mas ele deixou de ter a devida atenção. Imperícia, como eu falei, é falta de habilidade técnica. Por exemplo, um engenheiro civil que precisava de um técnico para fazer alguma coisa em específico e ele não faz com esse engenheiro civil depois, ou não faz com esse técnico de edificações e acaba acontecendo um desastre com aquele prédio. Foi por causa de quem? De imperícia, porque precisava de um técnico específico
ficou por aquilo ali e simplesmente o engenheiro não ignorou isso aí. Mas enfim, dolo. Então a gente já aprendeu sobre culpa, agora vamos falar sobre dolo. O dolo, eu coloco sempre préter dolo no tópico quando eu estudo dolo do que em culpa. Por quê? Porque na minha cabeça, préter dolo tem um nome dolo, não tem préter culpa. Mas vamos lá, préter doloso quer dizer que tem o dolo no antecedente e a culpa no consequente. Por exemplo, o cara bateu no outro, não, deu um empurrão no outro. Só que nesse empurrão, o cara bateu a cabeça, ficou com muita sequela e quase morre. Ou morreu, vamos dizer que ele morreu. Então ele teve dolo no que ele queria agredir. A intenção dele era agredir, não era matar. Mas ele tem culpa no consequente, tipo, foi um homicídio culposo porque ele não tinha a intenção de matar. A intenção dele era lesionar, entendeu? O dolo, ele se divide em dois. E desses dois ainda se divide mais. Mas vamos lá. Dolo direto. Ele prevê o resultado. Ele sabe que o que ele está fazendo é errado. Pratica todos os atos para alcançar a conduta. Então ele sabe o que é errado e vai fazer tudo porque ele quer o resultado. Então esse dolo direto, existe dolo direto de primeiro e de segundo grau. De primeiro grau, ele tem consciência, ele tem a vontade e ele executa e ele atinge quem ele quer atingir. No de segundo grau, ele tem consciência, ele tem vontade, ele executa, ele atinge a pessoa, porém, acaba atingindo outras pessoas, tem outros efeitos colaterais da atitude dele. E é também chamado como dolo de consequência. Já o dolo indireto, que fala sobre o dolo direto, agora o indireto. O indireto, ele não quer o resultado, mas assume o risco de causá-lo. Por isso que ele é indireto, entendeu? Não é diretamente o que ele quer atingir, mas ele assume o risco de atingir. Ele se divide-se em indireto, alternativo, e dolo indireto, eventual. O alternativo, ele prevê mais de um resultado, eventual também. No dolo indireto alternativo e no eventual, os dois eles realizam uma conduta, porque ele quer o resultado. Mas no alternativo, tanto faz ele atingir um resultado ou atingir outro. Ele assume o risco, é tipo, dane-se, eu vou fazer isso, se atingir outro, beleza. Já no eventual, ele prevê mais de um resultado, mas ele escolhe qual é o resultado que ele quer. Eu só quero atingir isso aqui. Eu sei que isso aqui pode acontecer, mas eu só quero atingir isso aqui. Mas ele assume o risco de acontecer qualquer outro dos outros resultados, entendeu? No alternativo, ele não se importa, tanto faz um resultado como o outro. No eventual, ele sabe que pode acontecer mais de um resultado, mas ele só quer que atinja aquele resultado X.